Já parou para pensar que a fé não é apenas algo que você sente no coração, mas uma força viva que molda o que você vê? A fé é o poder que transforma pensamentos em realidades, que faz o invisível ganhar forma e o improvável se tornar destino. Quantas vezes você duvidou de si mesmo, olhou para o espelho e pensou que não seria capaz? Mas mesmo assim, havia uma voz dentro de você dizendo: continua, ainda não acabou. Essa voz não vem da sua razão, ela vem da fé. Ela vem da parte de você que conversa com Deus em silêncio, que acredita mesmo quando o corpo cansa e a mente grita para desistir. A mente humana é o solo e a fé é a semente. Tudo o que você pensa, sente e acredita germina. Algumas sementes florescem rápido, outras demoram, mas todas respondem à mesma lei. Aquilo que você alimenta na mente cresce. É por isso que a dúvida mata mais sonhos do que o fracasso, porque o fracasso é um ponto, a dúvida é um ciclo, e ciclos só terminam quando você decide se libertar deles. Quantas vezes você já viveu algo que um dia parecia impossível? Situações que você pensava, isso nunca vai acontecer para mim, mas hoje são parte da sua realidade. É a prova de que o impossível não é o limite de Deus, é o início dele. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que seria leve, e ser leve não é ter uma vida sem peso. É ter fé suficiente para entender que o peso não é seu, é dele. Ele trocou de fardo com você na cruz. O que você merecia, ele já recebeu. O que ele merecia, ele te deu. Graça, perdão e propósito. Mas é preciso entender, fé não é passividade. Fé é movimento. É levantar quando tudo grita para você parar. É sorrir quando o mundo espera que você desabe. É seguir mesmo quando o chão parece desaparecer. A fé é o combustível do invisível. Ela é o ponto onde a mente humana toca o divino. E quando a mente se alinha à fé, o impossível começa a obedecer. Muita gente ora por milagres, mas vive alimentando pensamentos contrários ao que pede. Quer o novo, mas pensa como o velho. Quer abundância, mas planta escassez dentro da cabeça. Quer liberdade, mas continua preso às crenças que o limitam. A mente é um campo fértil e Deus nunca deixou de plantar. Mas quem decide o que floresce é você. A fé não é enxergar o que existe, é declarar o que vai existir. Por isso, quando você murmura, você aduba a dúvida. Mas quando você declara, você libera o milagre. E talvez seja por isso que tanta gente ora, mas tão pouca gente transforma. Porque ainda não entenderam que o poder da oração não está apenas nas palavras, está na mente que crê no que fala. A mente é o altar onde a fé se manifesta. E é por isso que o inimigo tenta dominar seus pensamentos. Porque se ele controlar o que você pensa, ele controla o que você vive. O diabo não precisa destruir a sua vida, basta fazer você duvidar de quem Deus disse que você é. Porque quando você duvida da promessa, você desliga o poder que ativa o milagre. Mas quando a mente se submete à fé, o impossível começa a se curvar diante de você, e o que antes era obstáculo vira testemunho. Pense, quanto tempo da sua vida você passou pedindo a Deus respostas, sem perceber que Ele já te deu a chave? A chave é a fé, e a fechadura é a sua mente. Enquanto ela estiver trancada na dúvida, nenhum milagre entra, mas quando ela se abre pela crença, a realidade muda. Deus age em silêncio, mas a mente de fé escuta o barulho da transformação antes dela acontecer. A fé não é uma teoria, é uma frequência. E quando você pensa em fé, você se sintoniza com o céu. É nesse ponto que o natural se curva ao sobrenatural e o impossível se torna normal. Quantas vezes você se sentiu pequeno, como Davi diante de Golias? Mas o que fez Davi vencer não foi a força, foi a fé. Porque quem tem fé não mira no gigante, mira na promessa.
Quando Deus te ungiu, aos olhos do mundo você ainda era um improvável, mas aos olhos dele, o trono já estava reservado. Há tronos que parecem ocupados, mas aos olhos de Deus já estão vazios, esperando o momento em que a sua fé te coloque lá. Então por que duvidar? Por que temer o processo se o final já foi escrito? Deus não se assusta com o caos, porque Ele mesmo é o autor da ordem. E o que para você é confusão, para Ele é construção. Mas há um detalhe que muitos ignoram. A fé não é fuga da realidade. Ela é a capacidade de transformar a realidade. Ela não te tira do deserto. Ela te ensina a florescer nele. Deus não prometeu facilidade, prometeu propósito. E propósito sempre vem com peso, porque só carrega propósito quem tem estrutura para suportar. Fé não é emoção, é convicção. Não é sentir, é saber. Não é ver para crer, é crer para ver. E quando a mente entende isso, ela se torna uma ferramenta divina. Você começa a pensar como quem já venceu, a falar como quem já possui e a viver como quem já recebeu. O milagre não acontece quando tudo muda, ele começa quando a sua mente muda. É por isso que algumas pessoas oram por prosperidade, mas continuam pensando em escassez. Oram por paz, mas alimentam conflitos internos. Oram por amor, mas vivem presos ao medo de não serem amados. A fé começa onde o medo termina, e o medo termina quando a mente se rende à verdade. Você já é tudo o que Deus disse que seria. Sabe o que impede muita gente de viver o sobrenatural? É que pedem chuva, mas não preparam a terra. Querem colheita, mas não plantam nada. Querem mudança, mas continuam repetindo o mesmo ciclo. E Deus olha e diz: se eu mandar a chuva agora, ela destrói o que você ainda não preparou. Ele não está negando, está te ensinando a receber. A fé é o preparo da terra antes da colheita. E a mente é o terreno onde o milagre nasce. Por isso, cuide dos pensamentos que você rega. Se você rega medo, colhe ansiedade. Se rega dúvida, colhe confusão. Mas se rega fé, colhe propósito. E propósito é o que dá sentido à dor. A dor te lapida, a fé te sustenta, e a mente transforma tudo isso em sabedoria. A mente cheia de fé enxerga bênção onde o mundo só vê caos. Ela entende que o vale não é castigo, é treinamento. E que o silêncio de Deus não é ausência, é construção. Quem tem fé não entra em desespero, entra em propósito. Porque entende que o atraso de Deus nunca é demora, é precisão. Ele não chega quando você quer, ele chega quando você está pronto. Você já percebeu como a mente duvidosa vive cansada? Ela questiona tudo, analisa tudo, teme tudo. Mas a mente de fé descansa, porque confia. E quem confia não precisa entender o caminho. Basta andar por ele. Talvez hoje você esteja orando por uma saída, mas Deus está te ensinando a permanecer, porque há vitórias que só vêm quando você decide não fugir mais. A mente de fé não pede para sair da tempestade. Ela pede para aprender a dançar na chuva. Porque o poder da fé não é eliminar o vento, é te ensinar a voar com ele. Você precisa entender. A fé não é só um sentimento bonito, é a maior tecnologia espiritual do universo. Ela é o código que conecta a mente humana à sabedoria divina. E quando você acessa esse código, o impossível se torna rotina. Fé é mentalidade, é estilo de vida, é a lente pela qual você escolhe enxergar o mundo. E quanto mais você olha pela fé, mais a realidade se ajusta à visão de Deus. Então hoje, antes de pedir algo a Deus, pergunte a si mesmo: a minha mente está preparada para receber o que Ele vai me dar? Porque Deus não te entrega milagres inacabados. Ele te entrega processos que moldam você para o milagre. E se o processo dói, é porque está gerando estrutura para a glória que vem.
Você pode ter perdido tudo, mas se não perdeu a fé, não perdeu nada. Porque a fé é o que faz um homem vazio se sentir completo. É o que faz o impossível se ajoelhar diante de quem crê. É o que faz Deus habitar dentro da mente de quem acredita. Você é o resultado daquilo que acredita. Se acredita que pode, já começou. Se acredita que é capaz, já venceu. A fé não espera o amanhã. Ela começa agora. Então, pare de reclamar do que não viveu ainda. Pare de murmurar pelos resultados que não vieram. Comece a declarar por fé a realidade que você deseja ver. A fé transforma palavras em portais. E cada vez que você fala com convicção, você constrói o seu futuro. Hoje é o dia de você decidir mudar a sua mente, porque a mente é o campo onde Deus planta o seu propósito. Não olhe para o que falta, olhe para o que já floresceu. Você está mais perto do milagre do que imagina. Só falta uma coisa: crer de verdade. E quando você crer, não apenas com o coração, mas com a mente inteira, vai perceber que a fé não muda só o que está fora, ela muda o que está dentro. E quando o dentro muda, o fora não resiste. A fé é o poder que transforma, a mente é o altar que a manifesta, e Deus é o artista que usa os dois para escrever a sua história. Então não duvide, não desista e não se limite, porque a sua fé é a linguagem que o céu entende. Agora que já entendeu o poder da sua mente, se inscreva no canal, deixe seu like. Obrigado por assistir mais um Abundante Mente.